vamos estudar a primeira parte do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus perguntou a seus discípulos: quem dizem que eu sou? Os discípulos responderam: dizem que és João Batista, outros que é Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Numa outra passagem, está escrito que Herodes ouvira que Jesus era João Batista, ou Elias, ou outro dos antigos profetas que ressuscitaram. Então, antes de nós prosseguirmos, nós vamos fazer uma pequena reflexão nessas duas passagens. Nós podemos ver nesses diálogos aqui que havia entre os judeus uma crença de que os antigos profetas poderiam ressurgir. Tanto é que eles acreditavam que Jesus poderia ser um dos antigos profetas ressurgidos. Vamos prosseguir os nossos tópicos aqui, mas um pouco para frente nós vamos aprofundar nessa questão. Numa outra passagem, os discípulos interrogaram Jesus. Segundo as profecias, é preciso que antes volte Elias. Elias era um profeta que havia vivido muitos anos antes de Jesus. E Jesus lhes respondeu: Elias já veio, e eles não reconheceram. Então, seus discípulos compreenderam que Jesus estava falando de João Batista. Então, observem mais uma vez. Os discípulos de Jesus lembraram da profecia. Elias, que já morreu, tinha que voltar, segundo as profecias, antes que o Cristo viesse. Mas, se você é o Cristo, cadê o Elias que não veio? Aí Jesus falou: o Elias já veio. E os discípulos então compreenderam que Jesus falava de João Batista. Ou seja, João Batista era o Elias que haveria de voltar antes da vinda do Cristo, que era Jesus. João Batista era o primo de Jesus que pregava lá no Rio Jordão, né? Pedindo que as pessoas se arrependessem e batizava as pessoas. Agora, vamos pensar juntos. João Batista, que era primo de Jesus, foi visto criança. Então, não foi o Elias adulto que ressurgiu, mas o Elias que havia morrido e reencarnou no João Batista, que foi criança e cresceu. Então, aqui nós temos um caso de quê? De reencarnação. João Batista é a reencarnação de Elias. E Kardec, então, vai comentar essas passagens. Nós já antecipamos um pouco dos comentários, mas ele vai dar o parecer dele também nesses comentários. O que ele vai falar para a gente é o seguinte, que nós já percebemos aqui, é que a reencarnação já era conhecida pelos judeus. Só que eles chamavam a reencarnação de ressurreição. Entretanto, eles não tinham muito claro como isso poderia acontecer. Por quê? O conhecimento deles era limitado. E se nós olharmos hoje, sem sombra de dúvidas, a ciência mostra o quê? Que a ressurreição, como muitas pessoas imaginam, que é um corpo de alguém que já morreu, muitas vezes há muito tempo, voltar à vida, é cientificamente impossível. Por quê? O corpo se desmancha. Ou, quando ele é enterrado, ele decompõe, ou quando é cremado, vira cinzas. Enfim, o corpo, esse corpo nosso atual, não pode ressurgir. Então, a ressurreição que os judeus acreditavam e que hoje o Espiritismo explica como a reencarnação é o retorno do espírito em outro corpo. Agora nós vamos passar para um outro diálogo de Jesus, que é quando Jesus conversa com Nicodemos, que era um doutor da lei, ou seja, um judeu que conhecia as leis dos judeus e foi buscar o esclarecimento com Jesus, altas horas da noite, para que ninguém percebesse. E Jesus então fala para Nicodemos o seguinte: olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo da água e do Espírito. E aí muitas pessoas vão falar assim: não, nascer do Espírito é se renovar espiritualmente, se tornar uma nova pessoa. E nascer da água é ser batizado. Porém,
essa interpretação ela é uma interpretação equivocada. Por quê? Porque para os judeus a água é símbolo da matéria. E o espírito, como todos nós já sabemos, é o ser inteligente. Então o que Jesus quis dizer é que é necessário nascer materialmente, renascer materialmente e espiritualmente. Tanto é que água é o símbolo da matéria que nesse mesmo versículo, um pouco mais para frente, Jesus complementa: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então, olha só, no primeiro versículo ele falou em água, no segundo ele falou de carne, dando-nos a entender o quê? Que na verdade, quando ele usa o termo ou água, ou carne, ou outro que ele pudesse usar, ele está se referindo a matéria, renascer materialmente. E como o corpo não pode renascer, seria o espírito renascer em outro corpo. E tem nesse mesmo trecho uma outra passagem que Jesus fala o seguinte: não sabes de onde o espírito vem, nem para onde vai. Então, quando nós analisamos essa passagem, isso ainda naquela conversa com Nicodemos, olha que interessante, o que Jesus está falando aqui? Ele está falando que o espírito que habita o corpo, a gente não sabe de onde ele vem. Ou seja, ele tem uma pré-existência que a gente desconhece, mas que existe. E quando ele fala para Nicodemos, nem a gente sabe para onde ele vai, o povo da época realmente não sabia, como nós dissemos, os conhecimentos deles nesse assunto eram limitados. Ele está dizendo o seguinte, que o espírito tem uma pré-existência porque a gente não sabe de onde ele vem. E ele tem uma pós-existência porque a gente não sabe para onde ele vai. Então, nesse diálogo aqui, Jesus já está lançando a semente do quê? Da pré-existência da alma e da pós-existência da alma, das vidas passadas e das vidas futuras. E para concluir esse pedaço, Jesus certa vez falou o seguinte: olha, João Batista é o Elias que há de vir. Ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. O que ele está falando aqui? Olha, agora eu vou falar para vocês para não deixar dúvida nenhuma. João Batista é a reencarnação de Elias. E quando ele fala, ouça o aquele que tiver ouvidos de ouvir, ele está dizendo o seguinte: nem todo mundo vai ser capaz de compreender essa verdade. E no Antigo Testamento, nós temos, no Antigo Testamento, não é nem no Novo não, no Antigo Testamento nós temos outras passagens que relatam que os judeus tinham esse conhecimento da vida futura. Como, por exemplo, em Jó, capítulo 14, versículo 14. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Olha a reencarnação aqui. Uma outra passagem agora de Isaías. Aquele do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Lá no profeta Isaías, no Antigo Testamento, outra passagem que deixa claro que eles tinham essa noção da reencarnação, das vidas futuras em um corpo de carne. E por fim chega o Espiritismo e faz o quê? Através do depoimento dos próprios espíritos, que falam que tiveram vidas passadas, que encarnaram e tiveram uma existência, desencarnaram, agora têm uma vida espírita e vão reencarnar ainda muitas outras vezes. O que o Espiritismo faz com esses depoimentos? Comprova a pré-existência da alma e a pluralidade das existências, sem as quais muitas das passagens evangélicas, ou seja, muitas das promessas de Jesus, não fariam sentido ou nem se poderiam cumprir. Agradecemos muito a todos que participaram conosco desse estudo e convidamos todos para, numa nova oportunidade, em que nós poderemos prosseguir aprofundando os nossos conhecimentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir.